Buga Bandini. Se inscreva. Bora pra aula então? Muito bem, olha a gente aí, hein? Na primeira parte, a última parte do nosso estudo sobre independências da América Hispânica. Ah, Vandinho, eu não gosto de chamar a América de América Espanhola, América Portuguesa, América Inglesa. Ah, a América é dos nativos que aqui viviam, não dos espanhóis. Bom, temos a mesma impressão, você e eu. Mas é inegável que os livros tratam da América Hispânica ao falar da parte que os espanhóis colonizaram. América Portuguesa, ao falar do Brasil, por exemplo. E América Inglesa, América Francesa, América Holandesa. Enfim, se essa é uma terminologia, se é assim inclusive que aparece lá na lista dos conteúdos para os quais você tem que se preparar, porque o PISME vai lhe cobrar, então não temos que ficar discutindo aqui, penso eu, terminologia. Não é esse o fórum. Mas está registrado o seu protesto. Bem lembrado. América Espanhola, Pindalolas. Hein? Pindalolas. América é América. Tudo bem? Registrado o nosso protesto, vamos então começar a trabalhar para ver se a gente se sente seguro aí na hora de fazer a prova do PISME. Preciso saber então algumas coisas sobre a descolonização da América. Sim, da América Espanhola, né? Porque a América Portuguesa, você já estudou a independência do Brasil. A América Inglesa, você já fez referência a isso ao trabalhar lá a independência dos Estados Unidos. Maravilha! Vamos recordar então nesse primeiro encontro nosso o sistema colonial espanhol. Vamos tentar fazer o seguinte, não é uma aula de colonização espanhola da América. Isso aí, gente, já tem outra aula para explicar. Vamos pensar aqui naquilo que, das características, me favorece o entendimento sobre a independência. Combinado? Não morra, hein, minha filha? Não morra. Vem comigo, hein? O que é que a gente vai falar? 5 pontos. Primeiro deles, você se lembra que os espanhóis, quando colonizaram a América, dividiram o território em vice-reinos? Sim, havia o vice-reino do Peru, onde hoje é o Peru. O vice-reino do Prata, onde hoje são Argentina, Bolívia, Paraguai, Uruguai. A Nova Espanha, onde hoje é o México. A Nova Granada, onde hoje está lá, ó, Colômbia e Equador. Tá, mas eu preciso decorar esses vice-reinos? Mas só me faltava essa. Não entra nessa paranoia de decorar, porque esse não é o foco das questões. Agora vem o pulo do gato. Olha o Vandinho pulando. Ah, pulo do gato. Olha só, você precisa lembrar que quando a América Espanhola ficou independente, ela se partiu territorialmente. O Brasil, quando ficou independente, se partiu territorialmente? Não, manteve-se o Brasil. Agora, olha a América Hispânica. Ela era uma coisa só e virou um monte de paizinhos. Ou países, com todo respeito. É preciso, portanto, lembrar que essa fragmentação territorial no pós-independência tem a ver com esses vice-reinos. Entendeu? Não morra, minha filha. Eu estou te dizendo o seguinte, fica tudo dividido em um monte de países depois, porque já era muito dividido antes da independência. Captou? Ah, agora foi. Deu liga. Então, preste atenção nessa coisa do sistema colonial espanhol já favorecer a divisão territorial, com essa divisão em vice-reinos. Bingo! Outra característica, o poder estava nas mãos dos espanhóis. Sim, os espanhóis é que decidiam as coisas. Como é que a gente chama os espanhóis nessa matéria? Isso, chapetones. E os filhos dos espanhóis, já nascidos na América? Criollos. Isto. Então, o poder estava nas mãos dos chapetones. Eles controlavam o cargo de vice-rei. Lá. Eles concordavam, eles é que monopolizavam a função de capitão-geral. As audiências, que eram uma espécie de tribunais, estavam na mão dos espanhóis.
Os criollos eram elite também, mas muito mais uma elite econômica. A elite política eram os chapetones. A elite econômica eram os criollos. Todos dois são elites. Agora, abaixo deles tem a ralé, né? O cocô do cavalo do bandido do filme da Rede TV. Os mestiços, os negros, os índios, aqueles que eram considerados sem valor social. Então, olha, a América Hispânica, ela fica independente também por conta de uma briga entre os membros da elite. Criollos querendo o poder que até então estava na mão dos chapetones. Lembra disso? Então não morra, minha filha. Segunda característica foi essa. Agora olha a terceira. A economia estava presa à metrópole. Olha, me surpreenderia se a gente dissesse o contrário. Porque uma economia que não está presa à metrópole, no sistema colonial, até hoje eu só vi acontecer um caso. Negligência salutar lá na América Inglesa. Brasil, colônias da Espanha, sofriam com o pacto colonial. Então todas as atividades, por exemplo, os espanhóis caracterizaram-se por uma economia mineradora desde o princípio, né? Enquanto os portugueses demoraram séculos para encontrar ouro, os espanhóis chegaram, foram confundidos com divindades e logo tiveram acesso a ouro e prata. A economia mineradora, a plantation, o grande latifúndio, monocultor e escravista, a pecuária, o comércio, tudo isso monopolizado pela metrópole. Não é novidade para você. Você sabe o que é um pacto colonial e sabe que o sistema ibérico não era o de negligência salutar. Então fique atento a isso. Olha, pelo fato de tudo estar atrelado à metrópole, a gente está botando gás em quê? Na luta anticolonial. Vai chegar um momento que as elites locais querem o fim do colonialismo, porque elas vislumbram um futuro próspero sem essas amarras do mercantilismo. Então põe isso aí no seu cestinho. Landy! Quarto, a decadência da mineração. Olha, quando a gente estuda história do Brasil, tem um momento que a gente fala disso. Lá na Inconfidência Mineira, a gente fala assim, olha, as minas não produziam mais e Portugal achava que o pessoal estava roubando e aí que oprimiu. Aí vem a derrama, a Inconfidência Mineira. Pois é, aqui no sistema colonial espanhol, a mesma coisa. Eu tenho que levar em consideração que nos últimos 200 anos, as colônias já não estavam produzindo tantos metais preciosos e a Espanha continuava forçando a barra. Então, isso vai fazer com que no século XIX as colônias briguem com a metrópole e deem origem ao que a gente está chamando nessa aula de independências da América Espanhola. Eu preciso também lembrar que no apagar das luzes, quando a Espanha percebe que há no ar um cheiro de briga, um cheiro de contestação, um aromazinho de independência, a Espanha não se faz de rogada, ela tenta fazer umas modificações. Por exemplo, vigorava na Espanha o sistema de porto único. Só havia um porto para todas as colônias, porque ficava mais fácil para a metrópole fiscalizar. Ela revoga o sistema de porto único, dá mais liberdade à burguesia, corre lá e faz contratos com a Inglaterra. E aí você sabe, né? Porque eu acredito que você se lembra que a Inglaterra ela está por trás de muitos processos de independência, porque ela tinha feito Revolução Industrial, então ela estava de olho na colônia, na colônia, ela está de olho na colônia alheia. Aí que bonitinho. A Inglaterra estava de olho na colônia alheia. A Inglaterra estava de olho na colônia alheia para transformá-la em mercado consumidor. Então, quando a Espanha promove transformações, dá mais poder à burguesia e faz pacto com a Inglaterra, ela só está apressando o que é inevitável, o fim do colonialismo espanhol. Beleza? Força na peruca, hein? Nós estamos precisando.
Haha, terminou de assistir? Gostou? Nem doeu, né? Então agora vai lá, se inscreva no nosso canal, espalhe a boa nova, vira e mexe, tem um vídeo novo por aqui. Se não tiver também, não te devo nenhuma satisfação, mas vai entrando aí que aparecem as coisas, tranquilo? Não passa aperto com a história não. Vem pro Sabuga Vandim que aqui a gente sabuga. Se não for história, vai ter aqui. Se não for, a gente inventa pra ter aqui também. Abração, hein? Deixa o seu like aí, inscreva-se.